De volta com Dito e Feito, ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, pela Rede América TV, a TV da família. Eu aqui na nossa sala de estar, vamos conversar sobre um assunto bem bacana com uma especialista, a médica veterinária Aline Fernandes. Boa tarde, doutora Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo meu, porque hoje nós vamos falar sobre as alterações gastrointestinais em cães e gatos. Qual é o maior número de incidência de doenças em cães e gatos? Qual que ganha primeiro e quem está em segundo? Certo. Assim, primeiro, sempre a dermatologia, né? A principal causa de levar um animalzinho no veterinário é alterações dermatológicas. A segunda causa são alterações gastrointestinais. E o que causa essas alterações? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que deixam ali a comida para o pet, sai de manhã para trabalhar e deixa ali exposta, né? Às vezes uma papinha, né, para o dog, ou para o próprio pet, né, para o próprio felino, perdão, para o gato. E aí, quando ele volta de noite, ali a casa está cheia de xixi, de cocôzinho espalhado, o gatinho ou o dog está mal. Seria em função de deixar esse tempo todo também, e fora as questões já patológicas que já acompanham esse pet? Certo. Então, em relação à alimentação, deixar muito tempo ali exposto, essa alimentação vai oxidar também, né? Principalmente se for um animal que se alimenta de alimentação natural, que é a comida caseira. Aquilo ali, se for um dia muito quente, né? Pode oxidar, e aí no final, se ele for comer no final do dia, pode proliferar bactéria, ele passa mal, ter sintomas de vômito, de diarreia, né? Então, é sempre bom colocar comidinha fresquinha ali para eles. Mas não só da parte alimentar, existem outras alterações que também podem trazer sintomas de episódios de vômito, de diarreia, né? Então, sempre precisa ficar atento no seu animalzinho, se ele apresenta algum desses sintomas, né? Às vezes, não necessariamente uma diarreia, umas fezes mais pastosas ali, com rastro de sangue, muco, pode ser um sinal de uma alteração gastrointestinal. Às vezes, até um cão que tem um apetite mais seletivo, que come um pouquinho menos, que vai se alimentar só à noite. Às vezes, essa perda de apetite pode estar relacionada a alguma inflamação do trato gastrointestinal. Então, é sempre bom ficar atento, porque qualquer mudança nesse sentido precisa ser investigado para achar a causa de base e tratar de forma adequada. Quais os principais sintomas que a gente, como tutor, pode observar a olho nu? Tá. O vômito, né, que é aquela mímica que ele faz um esforço, né, para jogar para fora. Existe a regurgitação, que é um movimento mais espontâneo. Ele não faz um esforço. O alimento ele volta de forma espontânea. Então, se for um vômito ou uma regurgitação, o problema é diferente. Regurgitação geralmente está associada a problemas do esôfago, vômito, problemas pode ser intestinal, em estômago, diarreia, né, essas fezes pastosas, essas perdas de apetite. Então, esses sintomas são mais comuns, né? E aí a gente consegue observar facilmente. É muito comum tumor gastro nos pets? Então, em pacientes mais idosos, é comum, sim, a gente vê linfoma alimentar intestinal, né? Pode acometer, não é tão frequente em pacientes jovens, mas pode acontecer também. E os sintomas, né, quando tem alguma neoplasia ali do trato gastrointestinal, também são totalmente inespecíficos. Um vômito, uma diarreia que pode ser uma imprudência alimentar, uma intoxicação, também pode ser um linfoma intestinal. E aí a gente sempre faz uma boa triagem, ali, uma anamnese detalhada para saber o que esse animalzinho está apresentando, o que ele come na rotina, como que é o dia a dia dele, né? Se necessário, a gente pede exames complementares. Na veterinária, a gente faz todos os exames. Ultrassom, exames de sangue, endoscopia, colonoscopia, biópsia, né? Até por endoscopia e colonoscopia, porque se for ali um linfoma, por exemplo, a gente consegue diagnosticar e tratar. Maravilha. Quando a gente fala também a respeito do tratamento, ele é medicamentoso, ele é terapêutico, a gente pode também fazer uso de, por exemplo, a acupuntura para pet também. Como que a gente pode tratar? Sim. Aí, o tratamento, na verdade, vai depender da causa de cada tipo de alteração. Muitas das vezes é medicamentoso, às vezes só da alimentação. Existem cães que têm hipersensibilidade alimentar, que é como se fosse uma alergia ali alimentar. Vamos supor que aquele cão
ele só come ração, e aquela ração é da proteína do frango, e ele tem uma alergia àquela proteína do frango. Então, enquanto ele for exposto àquela proteína, ele vai ter sintoma de vômito, de diarreia, porque ele tem uma hipersensibilidade alimentar, uma alergia àquela proteína. E aí a gente faz uma triagem, né, muda a dieta, entra com uma dieta com proteína hidrolisada, e só mudando a dieta, às vezes a gente consegue controlar esse tipo de alteração, né? Agora, se for, por exemplo, o que é mais simples em filhote, se ele está tendo uma diarreia por verminose, por um protozoário, né, a gente entra com medicações para esse tipo de tratamento. Doutora Aline, quando a gente fala também a respeito das alterações gastrointestinais, a gente pode fazer uso de outras alternativas nesse tratamento, né? Porque hoje a gente tem uma série de alternativas tanto para humanos, mas para os pets também isso acontece? Sim, acontece. A acupuntura a gente utiliza bastante na rotina veterinária. Também para doenças gastrointestinais, mas doenças de coluna, artroses, né, doença do disco intervertebral. Então, para vários tipos de patologia, a gente utiliza também acupuntura, terapias alternativas. Doutora Aline, também é conveniente ou é importante a gente pegar e alterar a ração do nosso pet periodicamente? Ou sempre a vida toda aquela ração, aquela marca e pronto? Tá. Então, assim, se ele tá com uma... A gente sempre fala que é importante dar uma alimentação de boa qualidade, né? O que seria isso? São alimentações de marca super premium, que tem uma melhor qualidade nutricional, melhor equilíbrio energético, né? E você dando uma ração de boa qualidade, uma alimentação super premium, você pode manter para o resto da vida, mas sempre de acordo com a faixa etária, né? Para filhote, para adulto, para idoso. Mas não tem necessidade de você ficar mudando a marca, o tipo de ração. Até porque, se você faz uma troca abrupta da ração, ele pode desenvolver justamente uma diarreia por conta disso. Perfeito. Sempre uma troca, se for mudar, sempre uma troca gradativa. Quais são os exames que a gente pode detectar uma vez que a gente percebeu que tem um pouco de sangramento nas fezes, uma regurgitação, um fluxo alimentar? Qual é o exame que a gente pode fazer para realmente detectar se o nosso pet está com um problema gastro? Tá. A gente inicia essa triagem com os exames básicos, né? Hemograma, função renal, função hepática, glicemia, albumina, proteína total. É esse check-upzinho de exame de sangue, né? Que vai dizer se tem uma causa infecciosa aí, né? Um vírus, uma bactéria. Um exame de fezes, que é um copro parasitológico, para a gente ver se tem alguma verminose, algum protozoário. E, muito importante também, um exame de imagem, um ultrassom, para a gente ver como que está a mucosa desse estômago, desse intestino, né? A morfologia dos órgãos, para ver se tem algum espessamento, algo que indique algum processo inflamatório no trato gastrointestinal. Na câmera 3, queria que a doutora falasse para o pessoal de casa, então, as suas considerações finais, sobretudo a respeito, né, dessas alterações gastrointestinais, para que os nossos pets, em especial os cães e os gatos, não as tenham. Certo. Para o tutor sempre ficar atento, evitar também dar coisinhas que às vezes pensa que é inofensivo e não é, churrasco, pedacinhos de coisas que também podem desenvolver diarreia, alterações gastrointestinais, sempre tentar manter a dieta certinha do seu pet. E qualquer mudança, né, no aspecto tanto de vômito, de diarreia, de alteração de fezes, já procurar um veterinário, né? E se for algo mais crônico, algo que várias vezes, ele tem diarreia, melhora, depois de um tempo volta. Algo recidivante, procurar um veterinário especialista, um gastroenterologista. Tem perguntas dos nossos telespectadores? Então, vamos para a primeira pergunta do nosso telespectador na tela. Boa tarde, Aline, tudo bem? Meu sobrinho gosta de dar vários tipos de comida para o meu cachorro. Esse hábito pode causar doenças gastrointestinais? Quem pergunta é a Marina Castro, de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Com certeza. Aí, neste tipo de atitude, se enquadra no que a gente chama de imprudência alimentar, né? Quando o tutor oferece coisas, essas comidas gordurosas, farináceos, pedacinho de pão, isso no dia a dia são coisas que o animal não está acostumado. Isso pode repercutir num vômito, numa diarreia, em alterações. Principalmente se for um animal que tem essa hipersensibilidade alimentar que eu comentei, aí ele vai ter todos esses sintomas de forma mais exacerbada. Então, se ele come uma ração de boa qualidade, não tem necessidade de ficar dando outras coisinhas, né?
fora da dieta, a não ser que seja um animal que se alimente dessa alimentação natural, mas é diferente, é uma alimentação que é formulada por um nutrólogo veterinário, com as quantidades, as proporções adequadas para aquele animalzinho. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Adotei uma gatinha e a mais velha não gostou muito da ideia de ter uma irmã. Esse tipo de estresse pode causar alteração gastrointestinal? Me ajuda, doutora. Quem pergunta é a Caroline Almeida, de Porto Velho, Rondônia. Então, da parte de comportamental, felino estressa muito com mudança de ambiente, né? Qualquer integrante novo da família, isso gera um quadro de estresse. Sempre que adotar um novo animalzinho, principalmente felino, tem que fazer uma introdução devagar, de forma adaptativa, né? Pode gerar um sintoma de vômito, de diarreia, uma alteração gastrointestinal? Pode. Não é tão frequente assim nos animais por estresse como nos humanos, né, que nós desenvolvemos mais essas alterações por estresse, mas pode acontecer sim, e sempre fazer essa introdução da outra gatinha de uma forma mais gradativa para evitar esse pico de estresse nele. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, doutora. Quais são os tipos mais comuns de doenças gastrointestinais em gatos e como posso prevenir? Quem pergunta é a Lúcia Castro, de Macapá, Aparecida. Certo. Aí depende muito da faixa etária desse felino, né? Se for um felino mais filhote, é muito comum as verminoses, né? Então, de filhote sempre interessante fazer um protocolo de vermifugação orientado por um veterinário, né? Existe uma patologia que chama PIF, peritonite infecciosa felina, que é mais comum também em filhotes, né? E às vezes o animal ele tem um sintoma de uma diarreia bem intensa, então qualquer tipo de sintoma precisa ser investigado. Nos gatinhos mais idosos, né, ou idade média ali, é muito comum a doença inflamatória intestinal, né, que é uma doença que também tem esses episódios de alteração não só de diarreia, mas um vômito ali frequente. O linfoma, né, intestinal também pode acometer esses velhinhos, né, esses gatos mais idosos, e você pode prevenir isso, né, quando é filhote, fazer a primeira consulta com o filhote, atualizar protocolo de vacinação, fazer a vermifugação, e pelo menos uma vez por ano, né, um animal saudável, fazer uma consulta de check-up, com exames de sangue, exame de imagem, de ultrassom, para a gente ver se tem algum indício de alteração ali no trato gastrointestinal. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Recentemente adotei uma gatinha para minha neta. Como posso evitar essas doenças gastrointestinais, doutora? Quem pergunta é Lorenzo Pires, de Recife, Pernambuco. Na verdade, evitar é um pouquinho difícil dependendo do que a gente está falando, né? Por exemplo, esses processos neoplásicos em paciente mais idoso, né? Mas prevenir é dessa forma, é fazer a vermifugação, fazer os exames de check-up, né? De ultrassom, de sempre ter essa frequência no veterinário, pelo menos uma vez por ano, né? Para atualizar a vacina, atualizar a vermifugação e fazer esses exames para ver se está tudo bem com a sua gatinha. Bom, se você tiver qualquer dúvida a mais, você pode tirar com a doutora Aline Enge, _vet. Aline Enge, _vet, através do 0 operadora 11 97555 6752. 0 operadora 11 97555 6752. Ela atende ali na Zona Norte de São Paulo, não é isso, doutora? Isso mesmo. Dentro de uma grande loja. Isso. Pronto, dito, né? Obrigado, doutora, e te espero Muito mais obrigada. vezes, viu? Parabéns. Eu que Parabéns agradeço. pela competência. Mais de 8 anos, né? Mais de 8 anos. Parabéns, parabéns mesmo. Até breve. Até mais. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de Se Feito. Até já.